Vamos agora focar-nos no caso da descrição paramétrica, descrição por varrimentos, e vamos fazer primeiro um bocadinho o contexto histórico, e depois algumas características deste tipo de construção geométrica. Ora bem, uma coisa que nós já tínhamos falado é que o CAD paramétrico estabelece equações que exprimem um determinado propósito. Ou seja, as relações são traduzidas por equações e as relações exprimem um certo número de conceitos. O software normalmente resolve um conjunto de equações, porque cada uma dessas relações, duas retas são perpendiculares, uma circunferência tangente, etc., são traduzidas por equações analíticas, e das duas uma. Ou existem equações a menos em relação aos graus de liberdade, e portanto o sistema está underdefined, é o terceiro caso que está ali apresentado no slide, este. Ou há equações a mais e são independentes em relação aos graus de liberdade existentes, e aí o sistema está over-constrained. Normalmente começam a aparecer uns menus vermelhos e diz que isto não pode ser satisfeito, portanto é uma mensagem, tipicamente mensagem de erro. Ou há um conjunto de equações em número independentes, em número igual aos dos parâmetros a definir, e então sabemos que o sistema está fully defined. Normalmente, na barrinha de baixo do software, esta informação do underdefined e fully defined está incluída. A informação de que está overdefined aparece por todo lado, portanto é uma mensagem de erro e é claramente identificável. Portanto, eu posso trabalhar com o software, posso construir os meus sketches na situação da defined. Portanto, eu parto para construir uma construção geométrica sem ter a preocupação de que as medidas estão certas, de que todas as relações estão certas, e vou depois ajustando essas relações até chegar à situação de fully defined. O sistema de equações... existem várias possibilidades de escrever sistemas de equações para o mesmo desenho. Portanto, eu tenho aqui o mesmo sketch, e há várias maneiras de escrever sistemas de equações que unem esses parâmetros e que têm a mesma solução. E, portanto, isso significa que há diferentes maneiras de modelar um sketch em termos paramétricos, e, mais do que isso, há diferentes maneiras de construir um volume por diferentes varrimentos. Por exemplo, uma circunferência, uma esfera pode ser modelada porque temos uma circunferência e roda 180 graus, ou porque temos meia circunferência, uma calote com meia circunferência e roda 360. Um cilindro pode ser modelado porque tem um retângulo lateral que roda 180 graus, ou porque eu pego na base e a faço crescer à altura do cilindro. Portanto, essas diferentes formas são formalmente equivalentes, uma vez que dão o mesmo sólido, mas têm um problema complicado, que é dependem, quer dizer, a opção por uma ou outra forma construtiva de o fazer depende da intenção, não é? Portanto, tipicamente até depende daquilo que eu estou a pensar, com a maneira em como aquele sólido vai poder ser construído ou vai ser fabricado. Eu, se conhecer grosso modo as técnicas de fabrico, tento perceber que vou utilizar as features associadas com uma máquina, seja ele um torno mecânico, seja uma fresadora, seja um processo por extrusão ou um processo por fabricação aditiva. Ora bem, como é que isto tudo se enquadra do ponto de vista histórico, do ponto de vista enfim, da evolução? É uma evolução recente, não é? Portanto, isto está fortemente ligado com a computação e, portanto, é preciso que os computadores tenham aparecido e tenham adquirido a performance necessária para este género de coisas. Portanto, nos anos 70 apareceram sistemas baseados na Boundary Representation. Estiveram ligados à Cambridge University, vários spin-offs da Cambridge University. Uma dessas empresas que fez Shape Data criou um kernel. Portanto, em vez de criar um software de CAD, criou uma biblioteca de funções que se chamava o Remes, e depois
uma outra biblioteca de funções que se chama Parasolid e que realmente se tornou quase uma maneira padrão para todos os casos utilizarem esta biblioteca de parâmetros, resolução de parâmetros e definição de sólidos. A Parasolid depois foi posteriormente, mais recentemente, comprada pela Siemens e é licenciada a outras empresas para produzir os sistemas de CAD. Quer dizer, parece-me razoável que a indústria metalomecânica alemã não deixe ficar um kernel dos sistemas de CAD globais que servem para construir carros, aviões, etc., em mãos alheias. Seria suspeitar. E, portanto, isto correspondeu, provavelmente, numa altura de crise, a Siemens comprou este núcleo tão importante para o desenvolvimento destes sistemas. O SolidWorks é um sistema de CAD, existem vários, com utilização semelhante e muito generalizada, mas que é baseado, é construído em cima da biblioteca. Quando o programa é compilado, é desenvolvido, socorre-se uma biblioteca, que é a biblioteca de Parasolid, e que tem estas duas coisas. Portanto, é feature-based, a construção de sólidos por feature-based, por varrimento, e os desenhos, os sketches, etc., suportam parametrizações. Ok. É a única solução? Não. Há provavelmente outras, mas uma outra que, enfim, também é interessante é uma coisa chamada Cascade. Foi construído por outra empresa. Não foi tão bem sucedido. Portanto, também é uma biblioteca de construção de sólidos por forma paramétrica, por feature-based. Também tem uma parte de desenho paramétrico e essa construção, essa biblioteca, enfim, não se generalizou a sua utilização nos sistemas de CAD tanto quanto a Parasolid e, portanto, em 1998 esta companhia que eu tinha produzido abandonou o desenvolvimento desta biblioteca. Mas em 99 eles decidiram publicar esta biblioteca como open source. E, portanto, os programas source em C++ ficaram disponíveis e isto depois deu origem a uma outra companhia, etc. E o desenvolvimento desta biblioteca de Open Cascade passou a fazer-se em open source com um modelo de negócio diferente. Isto é, se eu tiver um CAD, um sistema que precise de uma definição de sólidos tridimensionais e que seja uma espécie de mais nicho de mercado, ou seja, seja uma coisa que vai ter um número razoavelmente pequeno de clientes, mas é importante porque serve a um serviço em particular, porque é necessário para uma mina ou um conjunto de indústrias específicas, a Open Cascade passou a ser uma coisa interessante. Eu posso comprar uma licença de desenvolvimento ou posso usar em open source e não tenho de lidar com um major player como a Siemens para trabalhar com o Parasolid, provavelmente com um processo de licenciamento muito mais complicado, mais caro, etc, etc. Portanto, este modelo de desenvolvimento open source tem imensas vantagens. Por um lado, vai buscar recursos da comunidade, não é? Porque todas as pessoas podem identificar bugs no código, etc. E, por outro lado, permite a empresas que não têm já a mesma dimensão que aquelas de grandes fornecedores de CAD que façam projetos específicos. Uma desses desenvolvimentos é uma coisa que se chama FreeCAD e que é um CAD vamos lá, semelhante ao SolidWorks, ao CATIA e a outros, bastante mais limitado, mas que é open source. Portanto, os sólidos são definidos, há uma linguagem de scripting que é Python, digamos, há projetos interessantes feitos com esse CAD. Uma das features que está, uma das características que está bastante pouco desenvolvida é os assemblies. Portanto, eu posso produzir as peças, mas depois juntá-las é uma coisa muito mais incipiente. E, portanto, não é realmente utilizado em termos de engenharia. Ok. Portanto, isto aqui é uma revisão um bocadinho mais, digamos, talvez detalhada daquilo que nós tínhamos já num slide atrás, não é? Portanto, a cell decomposition,
o General Sweeping, o Set Theoretic e o Boundary Representation. São as 4 possibilidades de construção de sólidos que são hoje, portanto, destes sistemas sólidos computacionais que são hoje utilizadas. Ora bem, eu queria agora apresentar uma espécie de uns exemplos. Tive uma dificuldade ao passar estas aulas para enfim, uma plataforma aberta. Isto será colocado no YouTube e também de forma aberta. Tive um problema, é que alguns dos bonecos que eu tinha, algumas das ilustrações que eu tinha nas transparências eram copiados da bibliografia, portanto eram tirados desses livros, uma questão só de falta de tempo, e para pôr isto público isso não se deve fazer, e portanto também não quis passar pelo processo de pedir o licenciamento dessas imagens. Também seria um processo demasiado complicado para aquilo que a gente quer fazer, de maneira que eu entrei no processo a substituir. E portanto eu quis criar aqui uns esquemas, umas imagens de como é que se poderia construir sólidos, tanto no processo de features e varrimentos, como no processo de Constructed Solid Geometry, portanto adições e subtrações de sólidos, como no processo de Boundary Wrap. E para não estar, digamos, fugir do nosso sistema, eu usei o SolidWorks para fazer todas as coisas. Portanto, o processo normal, para ilustrar todas estas features. O processo normal é o que está no slide seguinte, isto é, para o SolidWorks, é o Feature Based, é isto para construir este sólido em particular, é uma espécie de uma argolazinha com uma reentrância, um buraco. Este é o processo mais simples que eu diria para utilizar no SolidWorks, mas o SolidWorks tem, para fins que são bem definidos, um processo diferente. Portanto, inclui as ferramentas para produzir sólido por processos diferentes. E, portanto, eu utilizei o SolidWorks tanto para fazer a demonstração do Constructive Set Geometry como do Boundary Wrap. Ambos são baseados em assemblies. São construções com uma certa piada, porque eu estou a subtrair sólidos um dos outros, a aumentar, a acrescentar sólidos. A subtração de sólidos, por exemplo, é uma coisa que é muito utilizada para a construção de moldes, não é? Porque o molde, eu tenho uma peça, quero construir um bloco onde essa peça é o buraco, e o que eu fiz foi, já que tinha construído estes modelos, fiz um tutorial, ou vários tutoriais, em que expliquei como é que no SolidWorks eu construí estes modelos. Estes tutoriais estão representados, já ficar 3 ficheiros que estão também acessíveis e que estão no mesmo canal e que são chamados VDM ou P1, PD1, portanto, demonstração 1, 2 e 3, etc. Ora bem, aqui no bloco da esquerda, temos aqui um exemplo dos menus que aparecem no SolidWorks para alguns features. Tem muito mais features, muito mais funções deste barrimento, mas 3 delas simples são o Extrude, que é crescer numa direção linear, o Revolve, que é rodar em torno de um eixo, o Sweep, que é uma forma que digamos que varre uma trajetória. A trajetória é outra linha, portanto precisa de 2 linhas, uma que é a forma e outra que é a trajetória. O Loft, que é uma forma de interpolação entre dois diagramas planos, não é? Portanto, eu passo de uma figura geométrica num plano para outra figura geométrica no plano de cima e o sistema interpola entre estas duas. E o Boundary Boss Base, que é um bocadinho mais complicado e que não é importante para agora. Ora bem, portanto, aqui o sistema que nós já tínhamos demonstrado, e portanto eu encorajo-vos a seguirem um bocadinho estes tutoriais para ver como é que isto foi construído. Portanto, isto é o mesmo sólido produzido com feature-based.